Saúdo a todos com a amada paz do Senhor, com a adorada paz do Senhor, com a necessária paz do Senhor. Aqui nós estamos falando para quem é da igreja, para quem não é da igreja, né? Porque afinal de contas nós temos que fazer isso o tempo todo na nossa vida. Irmãos, nós estamos na lição de número 9, juvenis, e o título da lição é O que é o Reino de Deus? Eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que pela revista nós temos, né? A leitura semanal e diária que nós não podemos deixar de fazer, e da Bíblia, todo momento que você puder, sem deixar de considerar a questão de oração, sempre que você estiver disponível, que puder, que lembrar, né? Na leitura do texto, Áureo diz assim: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está em Marcos 1,15. Eu quero fazer algumas observações com vocês em relação ao tempo. Qual o tempo? O tempo de Deus. Não é esse tempo que a gente olha na hora, é o tempo de Deus, tá? O reino de Deus é o que nós estamos estudando e vamos deixar bem claro para vocês hoje. O reino de Deus é o reino que Jesus pregou durante todo o tempo, né, que ele esteve aqui conosco na terra. O arrebatamento da igreja, né, isso eu quero dizer, o reino de Deus está próximo, é isso, é o arrebatamento da igreja, que é assunto para a gente estudar, não é agora no momento, né, mas é o lugar, é o momento da gente estar preparado para subir. E a quarta coisa que diz assim: crede no Evangelho. Meu amado, você que me ouve, se você ainda não crê no Evangelho, coloque seu joelho no chão, peça o Espírito Santo para te guiar, para que você comece a crer que isto é a verdadeira, né, a única e inerrante palavra de Deus. Os objetivos dessa lição é conceituar o reino de Deus, relacionar o reino de Deus e Jesus, destacar a acessibilidade a todos. Então é isso que nós vamos tentar mostrar nesse objetivo para todos vocês. A leitura bíblica em classe, né? Nós vamos verificar que está em Mateus 12, do 22 ao 28. Então, se você tiver um tempo, né, dá uma lida. Estou falando para as pessoas que não são juvenis, que estão na igreja, as pessoas que nos ouvirem e que ainda não encontraram isso, tá? Observa bem, eu vou tirar o verso 26, né, que diz assim: e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Amados, quero dizer para vocês o seguinte, né? Nós temos que saber que nós precisamos cuidar dessas coisas todas, e Jesus ainda diz assim: quem está contra nós não é do nosso meio, isso nós sabemos, né? A chegada do reino é da justiça, da paz e da alegria. E eu quero dizer para vocês a seguinte coisa: Jesus explica muito bem essa passagem, né? Porque ele diz simplesmente: como é que Satanás vai ser contra ele mesmo? Não tem lógica. Então Jesus quis dizer para eles: fiquem atentos, eu não sou dessa turma, minha turma é outra, eu sou do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo, eu sou do reino do céu. Muito bem, a nossa lição tem 4 tópicos, e o primeiro tópico fala de o que é o reino de Deus, né? Em Mateus 4:23, é o reino anunciado por Jesus por 3 anos. Jesus, nós sabemos, nesses 3 anos que ele, né, 30 até 33 anos, há algumas controvérsias, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, né? É esse evangelho, o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino que abrange o universo espiritual e promove, né, nos cidadãos um sentimento totalmente inesperado no amor de Deus, certo? Então, basicamente, Jesus pregou esse reino. As pessoas queriam entender que era outra coisa. Não. É esse reino espiritual que traz mudança, né? Principalmente a pregação do evangelho de reino e a aceitação
do Evangelho do Reino, não é de fora para dentro, tá? É de dentro para fora que a coisa acontece. Muito bem. Aqui ainda fala do domínio completo, pleno de Deus sobre todas as coisas existentes, terrenas e ou celestiais. Né? O comentarista faz uma diferença, eu quero dizer e ou mesmo, porque na verdade as coisas que estão na terra e as coisas que estão no céu, tudo pertence a Deus, só Ele sabe. Abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Sabe de que eu estou falando, meus amados? Quando eu digo ontem, hoje, amanhã, eu estou falando do que é eterno, né? Do que não tem tempo, não tem, né? Tempo e espaço. Deus é isso, Deus é tudo isso o tempo inteiro, né? E aí, continuando ainda, está se manifestando até que se complete a plenitude dos tempos, né? O que é a plenitude dos tempos? É o dia do Senhor, né? É referente à segunda vinda do Senhor. Não vamos entrar em detalhe, né? No arrebatamento da igreja, esse detalhe é para a gente estudar no momento oportuno, mas é a segunda volta de Jesus. Espera aí, a segunda? É claro, Jesus já teve uma vez no nosso meio, lembra? E aí, morreu na cruz, mas ele volta, né? Então, nessa segunda vinda, é que é o dia do Senhor. Este reino não envolve arquitetura e nem disputa, mas é definido pela justiça, paz, alegria, tudo isso no Espírito Santo, e está lá registrado em Romanos 14, 17. Justiça, porque na verdade, né, nada é errado, né? Não tem usurpação de nada, não tem proteção de ninguém. Paz, irmão, a melhor coisa que existe é paz. A gente tem paz com Deus, isso é só com Ele que a gente consegue. E alegria, porque quando a gente tem essas coisas todas, a gente tem alegria. O tópico 2 fala assim, Jesus Cristo e o reino de Deus. Então, falando do que é o reino de Deus, agora vamos falar de Jesus Cristo e o reino. Olha, Jesus anunciava este reino acessível a todos que aceitassem a salvação. Então, Jesus pregava, né? Ensinava, e para quem fosse aceitando, pronto, a salvação, e mantivesse, claro, não é simplesmente eu aceito, né, e começo a fazer coisa errada, não, tá? Jesus é a própria manifestação desse reino, está lá em João 18, 36 e Lucas 17, 21, né? Ele, claro, nós sabemos, né, que são as três pessoas, triunidade, é Jesus, é Deus e é o Espírito Santo. Então, ele própria manifestação desse reino, né? É um estudo muito profundo a gente ficar nessa frase só, mas vamos continuar. Jesus proclamou o reino, pregando e falando das boas novas, né? Essas coisas todas que viriam para mim e para você, está em Lucas 4:43. Também convidava as pessoas a participar desse reino. Olha só, Jesus sempre chamava, né? Está em Lucas 8:1 e continua te chamando. Não sei onde você está, mas Jesus quer que você venha participar desse reino. Jesus faz chegar o reino demonstrando em obras, em Lucas 11, 21. Jesus faz tantas e tantas coisas, né? Coisas escuras, né? Jesus liberta, Jesus ensina, Jesus, né, orienta, Jesus administra, é tanta coisa que ele faz, né? Jesus enviou os discípulos a anunciar o reino a todos, está em Lucas 10, 91, também com a grande comissão. Então, Jesus, quando viu que estava chegando a hora, né, ele sabia dessas coisas todas, ele era informado de tudo, então ele preparou todo mundo para estar anunciando esse reino, o reino de Deus. Também no tempo futuro, Jesus é o Senhor do reino, quando vier buscar a sua igreja, né, e aniquilar o inimigo de nossas almas. Então, naquele dia do arrebatamento, né, que nós que estivermos aceitados por Jesus verdadeiramente, né, seremos arrebatados. Depois de um período aí, né, do milênio, que vai acontecer várias coisas, né, não é o momento agora, mas ele virá nesse período, né, para aniquilar esse inimigo das nossas almas. Terceiro ponto, a mensagem do reino de Deus. Foi o foco do ministério de Jesus, buscando através da aceitação do plano divino,
a transformação da humanidade. É isso que Jesus veio fazer. Veio tentar mudar a humanidade que não o aceitou, o rejeitou, ao contrário, né? O reino é demonstração do poder de Deus em ação no coração de quem o aceita, em João 14, 23. Então, a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, aceita esse reino na sua vida, as coisas começam a mudar, como eu falei. Não muda de fora para dentro. Você não vai ficar, olha para mim, não vou ficar mais bonito depois que eu aceitar, tá certo? E principalmente para as pessoas, a gente não fica mais bonito, a gente só é bonito para Deus, né, de uma forma geral. Então, mas a gente começa de dentro para fora a ver como é que a coisa funciona, né? Se amarmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, lá Deus morará. É lá, a morada de Deus é no coração. Não tem outro lugar para Deus morar. Está em João 14, 23. E é do coração que as coisas acontecem. O reino de Deus ainda não é entendido por muitos que acham que isto que vivemos, né, isso que nós estamos vivendo, tempo, poder, riqueza, fama, selfie, seguidores, né? Essa coisa toda está aí. Isso não tem nada a ver. O seu reino não é dividido, está em Marcos 3, 24. Não é visível, ninguém vê esse reino, né? Está em Lucas 17, 21. Não é deste mundo, está em João 18, 36. Nem reduzido a palavras, né? Não é falando bonito, falando expressão, é isso, tá? Está em 1 Coríntios 4, 20. É envolto, olha, meus amados, em mistério. O que é mistério? São coisas que só Deus pode nos revelar, tá? Está em Mateus 13, 11. Existe igualdade, plena e justiça entre as pessoas. Está em Mateus 11, 11. No reino de Deus não tem diferença. Ninguém é melhor do que ninguém. E tem uma dimensão presente e outra futura. Presente hoje, futuro, né? Esse futuro que a gente fala, né? Da eterno, né? Está em Lucas 22, 18. É tempo de anunciar a mensagem do reino de Deus aos que não a conhecem. Meus amados, vocês, se acharem que é importante, se entenderem, se o seu coração entender essa mensagem, e várias mensagens que tem aí espalhadas, né? Com fundamento, com firmeza, fale desse Jesus para as pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam de ouvir, estão precisando, estão angustiadas, estão necessitadas. Quarto ponto e último, o reino de Deus é para mim, é para você, é para nós. Vamos lá? Aceitando Cristo como nosso Senhor e Salvador, parênteses, Senhor, eu me reporto a Ele, e Ele me salva. É assim, são as duas coisas, não tem separação não. E vivendo em comunhão com o Espírito Santo, se nós também temos que aceitar, mas quem viver uma vida legal, não é fazer as coisas tudo errado. Vamos compartilhar o reino de Deus com nossa família, com nossos amigos, nossos vizinhos, e a todos que puderem. Como? Falando, tá? Não é obrigando ninguém. Não é brigando com ninguém, simplesmente falando, dessa forma mais natural como Jesus falava. Precisamos, para viver o reino de Deus em nossa vida, olha bem, isso a gente precisa e mais outras coisas, tá? Humildade, está em Mateus 18, 14. Obediência fundamental, está em Mateus 21, 28, 32. Sem obediência nós não vamos chegar em lugar nenhum. Arrependimento. Tá? Se eu não arrepender de nada que eu faço de errado, fica complicado. Está em Marcos 1,15. Conversão, converter, ou seja, deixar de ser essa pessoa e passar a ser a outra pessoa. Mateus 18, 3. Justiça, se nós não exercemos justiça na nossa vida, vamos começar, né, a fazer isso. É esforço, Mateus 11, 12. Precisamos se esforçar todo dia é uma luta, porque o inimigo já falamos e falo para você que nos ouve, o inimigo ele anda em derredor. Ele não anda do seu lado, em cima e baixo, ele anda em derredor, em todo lugar. É preciso ter arrependimento, sem arrependimento ninguém verá Deus. Arrependimento no coração, verdadeiro. Preciso então que a gente tenha renúncia, precisamos renunciar a muita coisa.
precisamos renunciar, entendeu? À pornografia, precisamos renunciar, às vezes, à Coca-Cola, precisamos renunciar ao palavrão, precisamos renunciar a roupa de marca tão cara quanto tem tantas pessoas passando fome, enfim, renúncia. E a principal renúncia dessa pessoa que eu sou ridículo às vezes, né? Idiota, às vezes, arrogante, isso, tá? Precisa ter amor, fé e esperança, está lá em 1 Coríntios 13:13. E tudo conduzido pela ação do Espírito Santo. Nós que aceitamos a salvação em Jesus, somos nova criatura, nós somos nova criatura. Se você perguntar pela vida de um crente convertido, não é convencido, nós falaremos disso em outro momento, você vai ver que a pessoa muda verdadeiramente, tá? Deixamos para trás a carnalidade, a desobediência, a indecência, tudo guiado pelo Espírito Santo. A gente começa, né? Parece que a gente vai fazer uma coisa errada e vem uma luzinha, né? Não. Enfim, né? O reino de Deus é aquele reino que Jesus veio pregar e continua presente na Bíblia para que quem quiser estar lendo. Nós vivemos hoje, né, o Evangelho da Graça, mas esse Evangelho do reino foi o que Jesus veio pregar e continua, né, aí para que todo mundo entenda o reino de Deus. E para concluir, eu quero dizer para você, precisamos praticar as verdades do reino de Deus e anunciar ao mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz mais, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que essa mensagem possa, assim, ter chegado ao seu coração, que esse estudo aí da 9ª lição possa ter te mostrado alguma coisa, mesmo que seja simples, mas para você fazer uma reflexão. Fica na paz do Senhor Jesus, porque é assim que a gente tem que viver. Amém.